Recentemente, ainda no início do ano, me ocorreu uma preocupação. É porque ele já falou. E bem antes, cabe ressaltar, bem antes de começar aí esse desfecho da Lava Jato. É que me ocorreu justamente uma preocupação sobre o tema corrupção. E a gente sabe que quando ocorre isso, esse dinheiro tem saído dos cofres públicos. É dinheiro de impostos que sai do coro do trabalhador, do coro da classe brasileira, da classe operária brasileira, da classe do empresariado, de todo mundo. E a gente tem visto vultuosas somas serem surrupiadas e também a gente vê nos noticiários nacionais, nos jornais, os principais escritórios de advocacia do país defendendo essas pessoas. E nada contra. Esses escritórios são montados para isso, eles têm que ganhar dinheiro mesmo. Mas me ocorreu, e tenho visto essa preocupação, me ocorreu por ver esse debate nas ruas. E as leis, elas saem das ruas, a lei vem do costume, vem do que está sendo debatido. E acabei apresentando, ainda no início desse mês de julho, um projeto que visa justamente que o réu comprove a origem desse dinheiro. Porque nós vemos, por exemplo, o sujeito, senador Moca, ele vai lá e rouba bilhões. E vai, com certeza, ter condições de contratar os melhores advogados para lhe defender. O que causa uma desigualdade, porque o pé rapado, o sujeito que não tem recurso, ele vai lá para a defensoria. Ele vai lá para a defensoria. Agora, o que também pasma é o seguinte, é como se o sujeito entrasse na sua casa, lhe arrombasse o cofre, tomasse seu dinheiro e usasse o seu dinheiro ainda para se defender e, eventualmente, de repente, até lhe processar. E o Brasil vive um momento muito especial nessa luta contra a corrupção. E, em especial, contra o perverso sistema de troca de favores entre agentes do governo e representantes da iniciativa privada, que muitas vezes tem se verificado ao longo da sua história. É com otimismo, senador Zé Hélio, portanto, que finalmente vejo aplicada ao crime de colarinho branco a mesma regra que até então somente vigorava para o crime miúdo, ou seja, aplicada ao caso do pequeno criminoso que não tem como contratar um grande escritório de advocacia e, no mais das vezes, precisa se valer das defensorias públicas para garantir seu direito constitucional de defesa ante a justiça. Num país com tanta desigualdade e onde o desigual costuma, em geral, ser visto sob o prisma meramente econômico, porque a gente sabe que isso acontece, não vamos ser hipócritas aqui. Até Jesus já se preocupava com a acepção de pessoas. Olha, chega um sujeito bem vestido, com boa aparência, é tratado de uma forma. Chega outro que aparenta não ter nada, é tratado de outra forma. É aquela história de ser tratado pelo ter e não pelo ser. Igualar o tratamento que tanto o rico quanto o pobre tem da parte do judiciário já é um grande avanço na luta pela igualdade de tratamento entre os cidadãos. Mas é preciso avançar ainda mais, senhora presidente, e fazer com que esse bom passo, tal como dado no âmbito da Operação Lava Jato, seja acompanhado de outros avanços institucionais. É preciso, por exemplo, que o fruto de corrupção retorne ao tesouro público, de onde ele arrancou. E ainda que retorne o mais integralmente possível, de modo a impedir a continuidade de seu usufruto por parte de quem ilegitimamente favoreceu. Eu vejo uma preocupação muito grande, ultimamente, em divulgar algumas somas que voltaram ao Tesouro sob a pecha de delação. Eu, sinceramente, tenho minha preocupação e eu fico um pouco desconfiado se está voltando tudo. Não podemos, de certo, permitir que o produto do crime seja injustamente utilizado para livrar o criminoso da punição a que deve se submeter, na medida da gravidade dos seus atos. Essa, senhoras e senhores senadores, é uma das motivações que me levam a trazer ante a mesa do Senado Federal um projeto de lei da minha autoria que tem esse preciso objetivo. Aproveito aqui para registrar
que desde o início do ano vem trabalhando nesse projeto e que foi apresentado aqui no Senado muito antes de começar essa discussão aí da Carta Preta. E quero registrar aqui porque, infelizmente, hoje tive a notícia aqui de que só agora a mesa veio numerar esse projeto. Eu quero deixar registrado que esse projeto foi encaminhado à mesa bem antes e, por uma infelicidade, não sei se por conta do recesso, a mesa só agora registrou. Eu quero fazer esse registro simplesmente por uma questão, senador Zé Leandro. Essa casa não pode ter tratamento, e eu espero que não tenha sido isso por parte da mesa. Essa casa não pode ter tratamento desigual com relação, porque cada senador aqui não se trata da pessoa do senador, se trata da representação dos estados, e os estados não podem ser tratados de forma desigual. Então, eu não estou exigindo respeito aqui para o senador Medeiros, estou exigindo respeito para o estado de Mato Grosso. Então, eu tenho visto projetos aqui que nem passa pelas comissões, de repente chega aqui em menos de 10 dias. Esse projeto foi colocado e espero, sinceramente, que tenha sido uma mera quase casualidade devido ao atropelo pelo recesso. Mas quero fazer esse registro que ele foi colocado ainda no início de julho. Nele proponho, senhoras e senhores senadores, inviabilizar a utilização de recursos de origem ilícita para o pagamento das despesas de defesa judiciária, nas ações de improbidade administrativa, bem como nas ações penais por crimes contra a administração pública e contra o sistema financeiro nacional. E aqui eu cabe ressaltar, aqui nós não estamos querendo entrar no sigilo profissional do advogado, isso aqui tem a ver com o réu, tem a ver com o sujeito que meteu a mão na cumbuca, que meteu a mão no cofre da viúva. Hoje, muitos dos investigados, senhora presidente, e dos réus, nas referidas ações, auferem vultuosas somas de dinheiro derivadas de operações ilegais, operações diversas vezes instrumentalizadas por mecanismo de corrupção de agente do Estado. Contudo, não obstante sua origem ilícita, são precisamente esses os recursos que viabilizam, no segundo momento, a seleção, a contratação e o pagamento dos melhores advogados atuantes no país. Haja vista que a declaração de sua ilicitude somente ocorrerá ao final do processo, momento em que não haverá mais como tomar de volta os valores, àquela altura majoritariamente liquidados. O mecanismo preventivo que proponho adotar é simples: exigir que o réu comprove a origem lícita dos recursos utilizados no pagamento de honorários advocatícios, tanto nas ações de improbidade administrativa, quanto naquelas que apurem crimes contra a administração pública e contra o sistema financeiro nacional. A nossa Constituição estabelece em seu artigo 131, o advogado é indispensável à administração da justiça e inviolável por seus atos e manifestações no exercício da profissão, nos limites da lei. Assim, sobre ele deve prevalecer a presunção de boa-fé, isso ninguém discute. Mas não se pode fechar os olhos para o fato de que qualquer pagamento de vulto pode servir para lavagem de dinheiro. Inclusive, algumas das fortunas que vemos todos os dias serem pactuadas a títulos de honorários advocatícios, nos casos de crimes de colarinho branco, e nesses episódios, ainda pior, sob a proteção do sigilo profissional do advogado. Ora, se a imunidade da relação entre advogado e cliente é uma garantia fundamental, que deve, por força de lei, ser respeitada, o mesmo não ocorre em relação ao réu sobre o qual já existem indícios de prática de ato de improbidade ou de crime, tomado isoladamente. Sobre ele, por isso, será possível que recaia a obrigação de produzir prova da licitude da origem dos recursos que empregará em sua defesa. Essa, aliás, é uma obrigação de fácil consecução, sendo até mesmo benéfica ao acusado, na medida em que, comprovando que não se vale de valores ilícitos, já antecipará, de certa forma, prova parcial de que não tenha praticado o ato ilícito. Tais disposições, senhora presidente, e já concluo, além de absolutamente coerentes com as exigências sistemáticas do ordenamento jurídico nacional, são profundamente oportunas e adequadas para sinalizar o aprimoramentos urgentes e necessários
em nossos valores ligados ao fortalecimento e ao desenvolvimento da cidadania. A aprovação desse projeto de lei do Senado, de fato, levará a todos a mensagem clara de que estão por acabar os tempos em que ricos e pobres recebam tratamentos distintos no processamento dos atos de improbidade administrativa e dos crimes contra a administração pública e contra o sistema financeiro. Levará também um anúncio de que o produto dos crimes de colarinho branco não mais poderá ser imoralmente direcionado para a defesa dos acusados, desincentivando assim ainda mais essa prática perniciosa. E evitará, por fim, que a santidade do exercício da alta missão sirva de veículo para a lavagem e para a ocultação de recursos ilícitos, circunstância que macula simultaneamente a profissão de advogado e a lisura que deve pautar seu relacionamento profissional. Tendo a convicção de que, assim procedendo, estaremos todos, como membros dessa elevada Casa Legislativa, cooperando para o aperfeiçoamento, não somente de nossa ordem jurídica, mas da própria democracia, que vive e caminha sobre a base de uma cidadania forte, igualitária e crescentemente mais bem estruturada, agradeço a atenção de todos e espero que esse projeto possa ser aprovado. Senador Medeiros, eu havia aqui pedido uma parte, Vossa Excelência não deve ter visto, mas antes de Vossa Excelência se ausentar, desculpas e concedo a parte. Eu queria cumprimentá-lo e dizer que é com muita alegria que vejo um jovem senador igual a Vossa Excelência, com esse pronunciamento tão importante e brilhante aqui nessa casa, onde coloca assuntos fundamentais com relação à corrupção vigente, né, e a necessidade de apuração com clareza, com tranquilidade. Então, quando Vossa Excelência deixa... É um paradoxo de verdade o cara pegar o dinheiro sujo e pagar para se livrar de uma acusação. Então, quando Vossa Excelência deixa claro que precisa saber a origem do recurso a ser usado, não está quebrando sigilo, nem deixando nada, fazendo nada do direito de livre defesa da pessoa. Só está querendo ter certeza que a pessoa vai estar pagando os honorários para aquela liberação com dinheiro lícito. Eu acho muito bacana o pronunciamento e eu, sinceramente, tudo bem, concordo que a carta preta não tem que ficar dizendo ela de onde vem, mas quem está pagando ela tem que dizer de onde vem, se é lícito ou não é lícito o dinheiro, né? Então, eu queria parabenizar Vossa Excelência pelo colocado. Nós estamos aqui numa casa que visa exatamente a transparência dos fatos e o que Vossa Excelência coloca aqui vem ao encontro dessa situação e que só tem que ser aplaudida por todos nós, essa postura que Vossa Excelência traz aqui. E com relação ao que Vossa Excelência coloca de alguns terem o privilégio com relação aos outros, eu quero crer que não aconteça. Mas se estiver acontecendo, isso depõe contra os nossos estados. E para nós que somos novos aqui na casa, eu acho que não seria procedente. Eu, como sou um cara que acredito muito no trabalho que o senador Renan está fazendo e coisa e tal, eu não creio que isso esteja ocorrendo, mas de qualquer forma foi muito bom o alerta que Vossa Excelência coloca, porque eu acho que nós somos 81 senadores aqui, todo mundo tem o mesmo direito e a mesma situação de encaminhar, de ter a presteza do encaminhamento dos seus projetos, não é isso? Muito obrigado. Muito obrigado, senhora presidente, pela tolerância.